O que é conservadorismo? Uma pergunta tão simples quanto essa pode ter uma infinidade de respostas diferentes, não é mesmo? O principal motivo de eu ter criado este canal foi porque aos poucos eu fui entrando cada vez mais fundo nesse negócio chamado direita e percebi algumas coisas. A mais óbvia delas é a completa bagunça que a direita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é. Agora, eu claramente vou focar no cenário nacional, mas ambos têm severos problemas que devem ser apontados. O primeiro deles é como o conservadorismo falhou em conservar qualquer coisa. A segunda é a maneira que a direita parece ser incapaz de ter qualquer resultado em suas empreitadas políticas. E independente de quantos candidatos de direita elegemos, nada muda. E o terceiro é como diversas outras ideologias que são contrárias àquilo que o conservadorismo se diz defender, se infiltrando na direita, corrompendo e subvertendo para algo que você pode dificilmente chamar de direita. Este primeiro vídeo irá tratar do terceiro tópico primeiro, a questão dos falsos conservadores e como eles contaminam o movimento com outras ideologias, às vezes com intenções perversas, outras em uma fútil tentativa de sintetizar um misto de conservadorismo com a outra ideologia da modernidade, ou outras por pura burrice. Se voltarmos no tempo, mais ou menos há uma década atrás, ninguém no Brasil sequer sabia o que diabos é conservadorismo. Mas de lá para cá, essa palavra passou a ter um peso tão grande que conseguimos eleger um candidato que se dizia conservador em tempo recorde. Mas essa espécie de parto prematuro do movimento levou a muita confusão e a ignorância comia solta, fazendo com que muitos oportunistas e canalhas surfassem nessa onda conservadora. A evidência mais óbvia disso é que durante a época dos grandes protestos, o impeachment da porca e até as eleições de 2018, o que unificava essa direita, entre aspas, era o antipetismo. Não foi por uma causa ou um ideal maior, valores tradicionais, civilizacionais ou religiosos, interesses nacionais, ou mesmo o combate ao câncer comunista. Não, aquilo que causou todo aquele alvoroço na década passada foi a aversão a um único partido em específico, cujo crime que todo mundo associa é mera corrupção. Isso já era uma red flag gigantesca de que algo estava errado. A direita não estava unificada por uma causa, e sim em oposição a algo. Nisso foram misturados conservadores, reacionários, neocons, intervencionistas, liberais, libertários, enfim, qualquer um que tenha o bom senso de ser contra o PT estava nessa colcha de retalhos rotulado de direita. Então você soma isso com a ignorância geral da população, principalmente ao conservadorismo que era extremamente recente na época, e você tem um grupo extremamente diverso que não tem nada em comum além de uma aversão ao PT. E em meio a essa confusão toda, ninguém conseguia definir exatamente o que era ser conservador. E foi aí, na minha opinião, que começou a haver uma infiltração e diluição do verdadeiro conservadorismo. Tivemos muita influência da direita republicana dos Estados Unidos, como por exemplo Ben Shapiro, Charlie Kirk e Jordan Peterson, que não são nada além de liberais fingindo ser conservadores. E no pior dos casos, eles servem de gatekeepers para aqueles que querem ir mais à direita do que eles próprios. Eles são aqueles que dizem que o conservadorismo é a defesa do capitalismo de livre mercado, liberdades civis e o conceito abstrato de Estado pequeno, além de ser campeão dos valores iluministas como democracia, secularismo, individualismo, liberdade. Mas qualquer um mais à direita que um centrista percebe que tudo isso que eu falei não tem absolutamente nada a ver com o conservadorismo. Para início de conversa, o iluminismo foi o flagelo do demônio sobre a humanidade e o principal motivo por trás da destruição e decadência da civilização ocidental. E todos os valores que eu mencionei são coisas que um liberal defenderia, mas por algum raio de motivo está na boca de todos aqueles na direita. Pense comigo, você diria que uma sociedade medieval no auge da cristandade não era, entre aspas, conservadora, porque eles não tinham uma economia capitalista de livre mercado e eles forçavam sua religião e valores morais em cima dos outros?
ou que uma monarquia tradicional também não é, entre aspas, conservadora porque não é um Estado liberal, democrático e secular? O liberal conservador tem como função de transformar a direita em defensores dos valores liberais e iluministas que estão nos destruindo. Se o sujeito está mais preocupado com impostos ou liberdades de degenerados fazerem o que quiser dentro de quatro paredes, você acaba de encontrar um falso conservador. E eles também têm a função de impedir que qualquer outras ideias mais à direita deles estejam dentro da janela de Overton. Em outras palavras, eles são a direita da esquerda. Isso que eu estou dizendo pode ser resumido na Guerra dos Groypers, mas eu acho que esse tópico merece um vídeo só sobre ele. Tivemos também influência de Olavo de Carvalho e sua seita de neocons, que usam uma fachada de tradicionalismo e catolicismo apenas enquanto tradições e a igreja tenham utilidade para eles, mas no fundo não vem valor nenhuma nelas. Veja a maneira que os ditos católicos olavistas clamam que o catolicismo é o alicerce da civilização ocidental, mas depois dizem que o Papa não possui autoridade e ficam lambendo o saco de protestantes. E os neocons trouxeram a mentalidade americanista e sionista para a direita brasileira. Afinal, você sequer é um neocon sem se ajoelhar perante os Estados Unidos e a Israel? Eu pessoalmente fiquei abismado como o governo Bolsonaro e seus apoiadores quando me disseram que eles colocariam o Brasil acima de tudo. Mas havia idiotas hasteando bandeiras de países estrangeiros. Só porque o Rasputin da Virgínia disse que sim, mas que diabos é isso? A postura subserviente que o Brasil teve durante o governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, principalmente, mostra exatamente a posição do bolso-olavismo. Eles nunca tinham o interesse do povo ou da nação em seus corações. Eles queriam fazer o Brasil se tornar uma republiqueta de bananas para ser explorada pelos Estados Unidos e alinhados com a doutrina do americanismo sionista. A prova mais clara disso foi o intervencionismo proposto na época da eleição. Tiveram pessoas que honestamente proporam uma guerra contra a Venezuela na luta contra o comunismo. Uma guerra que milhares de vidas de brasileiros se perderiam em troca de... do que exatamente? Sejamos honestos, nós temos que colocar os nossos interesses acima de todos os outros. Se nosso país vizinho é uma ditadura socialista que mata sua população de fome, eu sei que isso é uma terrível tragédia, mas isso não nos afeta. E mandar nossos pais, irmãos e filhos para morrerem por um outro povo não faz o menor sentido. As duas marcas registradas do neoconservadorismo é o intervencionismo externo e o sionismo. Da mesma maneira que os Estados Unidos entraram em guerras inacabáveis no Oriente Médio em prol de Israel, com a justificativa de espalhar a democracia secular e liberal aos moldes americanos. E por Deus, eles estavam dispostos a fazer isso, bombardeando quantas escolas e hospitais fossem necessários para espalhar a democracia. Tamanha benevolência jamais vi. E o que resultou disso? Milhares de mortos, desestabilização de uma região inteira do mundo, a crise migratória na Europa, enfim, o caos total. Já imaginou se tudo isso tivesse acontecido com o Brasil? O próprio sionismo é algo extremamente anticonservador. Essa obsessão na defesa do Estado de Israel, esse papo de judaico-cristianismo, essa degeneração do conservadorismo a nada além de liberalismo com rótulo diferente. Ou melhor dizendo, um progressismo dirigindo no limite de velocidade. O genuíno conservador não adere a nenhuma dessas doutrinas. Nossos valores se encontram na Europa cristã pré-iluminismo, com valores tradicionais e religiosos que perduram eras, um apreço pelo seu povo e de sua herança, um sentimento de dever com sua família, seu vizinho e com sua nação. Eu quero com este canal criar uma verdadeira direita conservadora, que realmente coloca o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que realmente quer solucionar o problema que é a modernidade. Por isso, eu peço que inscreva-se no canal, compartilhe e lembre-se sempre, Brasília delenda est e viva Cristo Rei.